com a nossa primeira mesa que aconteceu ontem, fazer essas reflexões que a gente acabou ouvir, essas reflexões que a gente acabou de que acabaram de ser apresentadas sobre solos, subsolos e raízes, nos faz pensar que a gente não é possível pensar as plantas e suas alteridades, seus emaranhamentos muito específicos, sem os solos e os subsolos que as sustentam, que as nutrem, que as protegem, sem todo o conjunto de seres bióticos e abióticos que se articulam nisso que a gente chama de solo. Então, seja pensando na batata manhafã que a Marta trouxe para a gente, que funciona como esse registro submerso, ou então no caso da Joana, que trouxe tanto o mamãozinho de veado quanto a mandioca, enquanto esses seres que armazenam energia dentro, né, que de alguma forma armazenam força vital. No caso do Eduardo, esses solos que nos trazem informações, que nos ajudam a repensar histórias, conceitos, pensamentos, esses solos que nos mostram, seja grandes cidades ameríndias, ou mesmo solos férteis, né, indicando os próprios emaranhamentos entre as plantas, os humanos e muitos outros seres. Também o solo, que junto com os Yanauá e o Anauá, cria esses vegetais, né, que fazem a vida ficar melhor, como o Cuni trouxe, mas também o solo que dá liberdade para que as plantas cresçam na floresta, né? Então, tudo esse solo que permite que as plantas cresçam, se desenvolvam, me fez pensar um pouco nessa proposição muito usada pela Isabelle Stangers, pela Vinciane Desprez, elas inspiradas no Deleuze, que é isso de que a gente não deve, ou não é possível que a gente pense nada sem os meios que permitem que a vida aconteça, né? Então, acho que essas reflexões sobre solos, subsolos e raízes nos ajudam a pensar sobre isso. E a conexão que eu queria fazer, assim, lançando alguma coisa para a gente pensar também com a primeira mesa, especificamente com a fala do Papá, foi essa reflexão tão poética e tão potente que ele trouxe para a gente sobre o escuro, pensar o solo como o escuro, não o solo que está debaixo dos nossos pés, o solo em que as plantas crescem, mas também o solo que está debaixo. Ele deu o exemplo desse prédio, né, o solo que está debaixo de nós, né. Eu não consegui anotar exatamente a fala do Papá, mas ele nos disse, deixa eu achar, ele nos disse assim, pensar o escuro como a mãe, e isso tem a ver com pensar que as coisas nascem no escuro, seja a planta que brota, a criança que nasce, a pessoa que dorme durante a noite, né? Então, essa junção de sol e escuro, o Papá nos convidava a pensar o escuro não como a falta ou a ausência de algo, mas como aquilo que dá muitas coisas, o escuro como aquilo que dá a luz, né? Então, acho que com essa reflexão eu abro a quem quiser se inscrever e fazer perguntas, só peço que venha até aqui na frente. Eu queria agradecer a fala de todo mundo nessa última mesa. Certamente foi um evento que instigou muitas reflexões, pontes, encontros. E, bom, a gente vai seguir pensando e conversando sobre tudo isso.
Eu queria fazer enfim, um comentário mais geral e algumas, não seriam perguntas exatamente, mas talvez seguir com algumas provocações, porque eu acho que essa mesa teve um cruzamento interessante. Eu acho que as mesas propiciaram alguns encontros inesperados, né? Quer dizer, a gente esperava algumas coisas, muitas outras aconteceram, isso é incrível, né? Serve para isso mesmo, organizar evento, né? E, de fato, seguindo um pouco no que o Joaquim, na reflexão que o Joaquim fez, né? Nessa perspectiva do solo, quer dizer, de pensar, enfim, dessa rotação de perspectiva pensando na análise que se produz. Quer dizer, a Marta começa a falar dela pensando nesses arquivos subterrâneos, pensando nessa relação com a identidade moura, na língua. A Joana abre a fala dela com essa imagem do Zaranã Caboclo, que é, enfim, incrível essa história, né, deles chegarem na reunião e, enfim, mostrarem, provarem indianidade, né, digamos, com uma batata imensa. Né, quer dizer, e o Edu com essas imagens que sugerem justamente essa reflexão sobre uma outra forma de urbanidade, né, de urbanismo. Então, acho que essa proposta, né, de uma outra perspectiva a partir do chão é interessante. Bom, em relação às questões mais pontuais, o Edu leu a minha mente, eu realmente queria ouvir mais sobre essa história das centralidades, como que é a expressão que você usa? Centralidades articuladas. O que seria uma centralidade articulada e por que pensar um centro? Quer dizer, você está pensando, né, assim, seguindo suas hipóteses, intuições, provocações de uma outra forma de urbanismo, né, de um urbanismo que não seja esse que estabelece um dentro e um fora, às expensas do exterior, quer dizer, pensando, né, quer dizer, que não dependa, né, dessa exploração do exterior ou da produção de escassez. Você está buscando desestabilizar essa ideia de urbanismo, mas quando se fala de centralidade, me parece que é isso. Quer dizer, que centros seriam esses? Ou um centro que não é feito para durar, para ser centralizador, né? Então, talvez, por que não articulações com centros? Porque, né, o foco na ideia da centralidade. E é interessante, acho que a sua fala com a fala do Low tem várias conexões, né? Tem um encontro super produtivo nisso, né? De um urbanismo tropical e de um urbanismo destropical, né? Quer dizer, dessa relação muito precária vista a partir do Brasil. E aí, junto a isso, você, né? Uma das coisas que eu achei interessante que você propõe essa abertura ao acaso e experimentação. Que urbanismo seria esse que produz uma possibilidade de contradomesticação? Quer dizer, me parece tão contraintuitivo que seria interessante escutar um pouco sobre isso. O que é uma cidade que produz ou permite a contradomesticação de plantas, pessoas, política, enfim. E aí eu queria ouvir da Joana, assim, eu gostei muito da sua apresentação, já te falei um pouco antes, mas eu achei que no final você falou um pouco rápido, assim, queria te escutar mais sobre justamente o final, quando você fala, né, desses encontros que permitem, que precipitam mundos distintos. Eu gostei dessa formulação, né, e essa escolha de pensar, quer dizer, esse conflito pensado a partir das materialidades, essas materialidades que constroem, que precipitam mundos, e essa escolha de fazer a descrição a partir das práticas da materialidade. Enfim, só para discutir um pouco mais sobre o finalzinho da sua fala, que achei que foi um pouquinho rápido. Obrigada. Mais alguém? Só pediria que venha até aqui na frente. Não? Vamos passar então para as pessoas da mesa e se alguém quiser a gente faz uma outra rodada.
Vamos seguir pela ordem. Edu, eu vou aproveitar e pegar uma caroninha. Por que cidade? Bom, obrigado pelas perguntas. Depois eu tenho uma pergunta para o Curi também, mas eu vou responder, depois eu faço a pergunta para você, tudo bem? Eu vou tentar responder rapidamente aqui. Centralidades articuladas. Qual que é a ideia que está por trás aqui? A ideia de redundância, né? De que existe uma redundância na ocupação desses espaços, na reocupação desses espaços. E essa redundância é uma coisa que a gente verifica de maneira sistemática. Assim, é muito comum que nos sítios arqueológicos, e alguns tipos de sítios arqueológicos, geralmente esses sítios maiores, a gente tem evidências de mais de uma ocupação no mesmo lugar. E acho que essa redundância acontece porque, pela própria presença prévia nesses locais. A Manuela falou uma coisa interessante ontem, entre uma distinção entre antigos e ancestrais, né? Porque a gente tem alguns sítios lá no Amazonas, nós escavamos um cemitério com 37 sepultamentos, que está localizado embaixo de uma outra aldeia que foi ocupada posteriormente, há centenas de anos atrás. Então, quem viveu ali depois sabia que tinha um cemitério ali, porque esses sepultamentos não estão nem tão profundos, mas eu acho que não havia uma conexão, essa ideia de centralidade, de ancestralidade e antigos. Era uma coisa dos antigos, não dos ancestrais. Eu achei interessante essa distinção. Mas essa ideia de centralidade articulada é pensar um pouco no quê? Pensar na ideia de redes. E essas, talvez não seja o melhor termo, né? Mas o que é importante aqui, além desse termo, centralidades articuladas, é pensar no quê? É pensar nos nós e nos nódulos que articulam essas redes e que ancoram essas redes e estão baseados na redundância nas ocupações. Aquele exemplo que eu tentei mostrar, falei talvez muito rapidamente lá do Acre, é interessante, porque a gente vê um investimento grande na construção das estruturas de terra, mas aparentemente uma permanência muito, muito tênue naqueles locais, né? A gente não consegue ter esse refinamento cronológico, assim, mas assim, como eu falei, qual que é a imagem que me vem à mente, né? Tapiris, que eram ocupados durante a época da cheia, talvez, em alguns anos consecutivos, depois aquilo é abandonado e é reocupado algumas décadas ou mesmo séculos depois. Então, a ideia de centralidade articulada é menos pensar, acho talvez menos na centralidade e mais uma articulada, né? São os nós que permite a construção dessas redes que tinham uma dimensão espacial mais ampla. Também não sei se é o melhor termo esse, uma ideia para a gente discutir, mas assim, o que é importante, menos do que a centralidade, é pensar na articulação. Não sei se te respondo, né? Na questão da contra-domesticação, do urbanismo tropical, né? Eu também pensei muito na fala do Lô hoje de manhã, acho que tem uma convergência muito grande entre as coisas que ele falou e que eu tentei falar aqui depois. Pensando na contra-domesticação, eu acho, assim, eu gosto da ideia de contra-domesticação, mas eu tentei falar isso um pouco ontem na conversa com a Manuela. Eu acho que ela não esgota essa conversa também, porque o meu medo é que a gente abandone a domesticação e tudo vire contra a domesticação agora, e a gente esqueça, por que eu falei do bebê, da água do banho, que é um vício, de uma figura de linguagem que eu sempre uso. Na verdade, o que é interessante a gente perceber que houve, quer dizer, isso tudo é hipotético, como sempre é em arqueologia, mas houve maneiras muito diferentes de viver, de ocupar, de habitar esse espaço, estabelecer essas relações com as plantas, sempre pensadas a partir de uma perspectiva, eu falo, né, como arqueólogo. E a contra-domesticação funciona em alguns casos, eu acho, mas a domesticação também funciona em outros casos. Então, o meu medo é que a gente abandone, né, eu mesmo fiz esse movimento um pouco, né, contra a domesticação, mas a gente percebe claramente que existem alguns contextos onde talvez as plantas domesticadas tenham tido um papel importante, né? A gente já teve essa conversa outras vezes, agricultura, cultivo, quer dizer, o que eu estou tentando fazer aqui é abrir as possibilidades, né? O que eu acho que a gente está aprendendo é que houve maneiras muito diferentes e que talvez uma única categoria não vai dar conta dessas formas de relação com as plantas, que são formas políticas também. Então, assim, pensando em urbanismo, eu já chego na sua pergunta, contra a domesticação, quer dizer, eu acho que se você pensar domesticação de uma maneira mais ortodoxa, que acho que é um ponto que nos ajuda para, né, a ideia de modificação genética, transformação, produção de novas espécies, eu acho que de fato essa é uma maneira mais limitada para pensar dessa maneira, nessas relações. Mas se a gente pensar em outras práticas que têm a ver com o transplante
de mudas, né? Como semear árvores, né, frutíferas ou plantas medicinais ao longo do caminho. Alguém falou ontem do Darrell Bozer, né? É importante trazer de volta a contribuição fundamental que ele fez, que ele chamava atenção para isso. Eu acho que tudo bem, contra a domesticação cabe nesse processo. Eu não vejo que existe uma contradição. Se você imagina que cidade, a não ser que você imagine que cidade está ligada a uma ideia muito forte de centralização política. Mas a gente pensa em articulações de rede, que necessariamente não tem que ser baseadas apenas na hierarquia. Eu vejo que dá para botar também a conversa da contra-domesticação, apesar de eu achar que ela não esgota todas as formas de relação com as plantas. Não sei se estou te respondendo direito, mas eu não vejo que existe uma contradição profunda entre falar, e aí chego na pergunta da Marta. E eu acho que também, de uma maneira muito mais, né, com muito mais exemplos, eu acho que o Engel e o Graeber fizeram isso no livro deles. Quer dizer, tudo bem falar, e traz um exemplo maravilhoso, que é ter o Teotihuacan, que talvez tenha sido a maior cidade do mundo. Isso é uma coisa que quebra a cabeça dos arqueólogos e arqueólogos mesoamericanistas, porque a gente não tem, desde antes desse livro. Essa é uma questão que vem desde os anos 70, né? Teotihuacan, que fica ali perto da cidade do México, né? Talvez 150 mil pessoas viveram ali durante alguns séculos. Havia bairros étnicos, né? Tinha um bairro de Oaxaca, tinha um bairro maia, tinha um bairro do Golfo, e não tem nenhuma evidência clara, talvez no começo, mas posteriormente não tinha um rei, não tinha uma hierarquia. As hierarquias, pelo menos, não estão escritas naquela arquitetura monumental. Então, eu acho que a gente pode, de novo, é um desafio, é uma coisa para a gente começar a pensar e elaborar esse pensamento, mas acho que a gente pode pensar, e aí vou chegar, acho que a gente pode pensar em cidade, por exemplo, e tentar incluir nessa maneira de pensar em cidade outras formas que talvez, né, pareceriam ser opostas a essa ideia, né? Por exemplo, contemplando uma possibilidade também de incluir formas de cultivos de plantas que não incluam a domesticação, até talvez a contra-domesticação. Mas eu acho que a gente tem que, de novo, não adianta ir, né? Se a gente pular no barco da contra-domesticação, a gente vai deixar de lado a domesticação, que também teve seu papel e foi importante. Né? A própria mandioca é um exemplo disso. Eu tenho mudado a minha maneira de pensar nos últimos tempos, mas acho que é bom, faz parte do... Né? Não sei se eu te respondo. E por que cidade? Na verdade, o que eu estou tentando falar aqui, Marta, é tentar falar em urbanismo sem cidade, justamente. Né? O que me interessa mais, eu volto à primeira pergunta da Karen aqui, são as articulações. Né? Eu acho que pensar em redes, né? Me interessa mais, às vezes, os caminhos hoje do que propriamente os sítios arqueológicos. Então, eu não sei se ficou claro nesse texto, que se a gente pode falar em agricultura e incluir outras formas de cultivo que não incluam a domesticação, e seguindo um pouco as ideias do Harvey, será que a gente não pode falar em urbanismo sem falar exclusivamente em cidade? Eu acho que o que me interessa mais é o urbanismo e menos a cidade. Tem um cara, eu ia falar Neil Graeber, Neil Brenner, obrigado, Lobo, né, que é um pensador do urbanismo. Né? Eu li um texto dele alguns anos atrás, onde ele fala isso, ele fala, olha, e de novo, isso não deve ser nenhuma novidade para vocês que estudam essa questão, né? Eu estou metendo meu bico numa área que não é minha, mas assim, a gente pode, existem talvez duas maneiras meio clássicas de pensar essas relações, uma que é mais tipológica e mais atributos, que é a que os arqueólogos seguem, né? Os caras vão para campo com uma lista e vão ticando, se for cidade tem que ter bairro, tem que ter muralha, tem que ter, vai ticando aquilo, se você, de 10 itens, se você consegue cravar 8 ali, puxa, tem uma cidade, entendeu? É uma classificação mais tipológica e mais voltada numa experiência talvez mais eurocêntrica de cidade, de polis, né? Mas se a gente pensar em cidade como processo, em urbanismo como processo, que está baseado na redundância, na criação de redes, na reprodução dessas redes através desses processos de redundância na ocupação, talvez a gente possa falar em urbanismo e não falar em cidade. A questão é, será que vale a pena? Acho que a sua pergunta é essa. O que a gente ganha falando de... Vou esquecer cidade e falar em urbanismo. O que a gente ganha falando de urbanismo e não falando em cidade? Eu acho que isso amplia, se tiver algum valor heurístico essa conversa, né? Talvez amplie as nossas maneiras de entender essas formas de relação que não estão dadas pelo que a gente aprendeu, que é maravilhoso, que é fundamental, que a etnologia ensina para nós, mas que talvez nos ajude a pensar nessas relações mais dinâmicas, além das referências que a gente tem hoje em dia construídas a partir da nossa prática dos últimos 100 anos, 150 anos. Não sei se vale, eu acho que vale a pena, eu prefiro falar em urbanismo do que falar em megacítio, ou falar em grande aldeia. Eu acho que isso, né, talvez, sinto como arqueólogo um esgotamento desse vocabulário para lidar com esses fenômenos. Mas assim, a ideia é botar essa ideia, né, botar isso na roda e ver se funciona. Então, por quê? Porque eu acho que talvez nos ajude a entender outras formas de relação,
nos libertando da associação entre cidade e Estado, que está talvez na definição clássica do que é uma polis, né, que é uma cidade-Estado. Né? Eu também acho que não tinha Estado, eu continuo achando que não havia Estado, mas talvez, né, a gente pode pensar em formas de articulação urbanas que nos ajudem a pensar melhor. O temor um pouco fica por conta do Heckenberger, da maneira que ele formula, da maneira que ele se expressa, da maneira que ele demonstra, né? E que é com muita ênfase na ideia da centralização, ele acaba trazendo para nós um... Você não está falando disso, você está falando de processos, então realmente acho que o urbanismo talvez seja melhor para o Xingu, né? Ele está falando do Xingu. Você está falando de outra região, você está falando de outros processos. Mas o próprio Heckenberger, se você, nunca sabe falar dele desse jeito assim, mas a experiência que ele tem, que até hoje, né, são 30 anos de parceria lá no Xingu com os Kuikura, quer dizer, e de fato, a gente vai lá, né, a gente vai para uma aldeia Kuikura, uma aldeia do xinguana, pelo menos esses grupos xinguanos clássicos, digamos assim, é uma pena que a Marina não está aqui. Mas é muito, assim, é uma geometria que é muito clara, está escrita, né, assim, as estradas, o lugar das aldeias, e é muito claro ali quem é chefe, quem tem prerrogativa de exercer a chefia. É claro que isso não quer dizer que a questão do Xingu, isso é uma coisa que eu debato muito com ele, de que maneira a reprodução dessas relações, elas vão se dissolvendo ao longo do tempo, né? Mas existe uma hierarquia simbólica, política, que está dada ali no Xingu, a meu ver. Eu concordo com ele nesse aspecto. E eu não acho que isso seja um problema, eu não acho que isso abale o que a gente conhece sobre essas políticas antigas aqui das terras baixas. Eu acho que, pelo contrário, o Estado não emerge no Xingu. Não tem Estado, não houve Estado no Xingu. Acho que ele vai concordar com isso também. Mas a gente tem que trabalhar com a possibilidade de incorporar evidências que mostram que existiam algumas formas de hierarquia que estavam mais estabelecidas em alguns contextos. E agora essa coisa na Bolívia, que saiu esse ano, que eu acho que a gente tem que colocar uma Bolívia que né, são 22 metros de altura. Como é que foi construído? Quem construiu? Ninguém sabe direito isso ainda. A gente tem alguns dados preliminares, mas isso tem que entrar na nossa conta. É terras baixas. Está do lado do Mato Grosso e os caras estão fazendo um monte. São dezenas, centenas de estruturas de terra, algumas delas com dimensões monumentais. É um prédio de 7 andares. Não dá para fingir que isso não aconteceu. A gente tem que usar o que a gente conhece, que é muito legal, e tentar iluminar essa conversa a partir desse conhecimento prévio. Vocês te respondem, mas... Sim. Bom, tentando um pouco recuperar, acho que o fim, né, da minha fala, eu acho que o esforço, Karen, é um pouco enfrentar o problema, digamos, já bastante atual e mas também clássico da antropologia, de como a gente distribui a agência, né, das nossas análises. Então, aí ir para essa ideia de materialidade, ou mesmo de corpo, né, se a gente tira a coisa do corpo, né, corpo como algo exclusivo na discussão da antropologia das técnicas do corpo, aquela coisa clássica do humano, né? Então, como produzir análises? Então, se a gente parte da crítica que está sendo consolidada, né, da necessidade de tirar o humano do centro, né, do excepcionalismo humano, me parece importante, então, que as nossas análises se voltem a detalhes desses corpos vegetais ou, né, corpos de solo, daquilo que acaba, né, se engajando nessa rede vital. E aí, né, enfim, é um pouco esse esforço de ir também para uma linguagem daqueles que, falando com o Latour, né, daqueles que falam a língua desses outros seres que são biólogos, que são, né, botânicos, que são arqueólogos, e sair também de uma generalização, né, das plantas, porque o que a gente invisibiliza com relação a isso, e ao mesmo tempo sair de um determinismo da materialidade, né, pensar que, por isso que eu gosto bastante desse caso da mandioca, claro, porque eu fui levada para isso por conta de ser uma planta central na vida YMP, mas da mandioca ter uma inserção e permitir um tipo de relação outra no nosso mundo, né, moderno. Então, essa coisa toda da engenharia, assim, eu lembro quando eu me deparei com essas descrições da mandioca com uma floração tímida,
né? Então, assim, que necessitava da engenharia genética para o melhoramento, porque ela não se reproduz sexual, né, de forma sexuada, essa reprodução sexuada ela é tacanha, ela é pequena, então não dá para jogar com isso, assim. E aí eu me deparei com esse contraste vindo dos OMP mobilizando isso, conhecendo isso, mobilizando isso para a produção de diversidade. E aí eu fiquei, né, um pouco, o esforço é falar, bom, então na verdade não é a ecologia dessa planta, a materialidade dessa planta que determina a relação, mas é um jogo relacional, né? Então, que enfim vai precipitar, né, um mundo, enfim, do monocultivo, de relações de controle, enquanto os OMP estão jogando um outro tipo de jogo com esses organismos, né? Então, pensar um pouco o que essas materialidades possibilitam nesse encontro, né? Então, nem cair no determinismo, digamos, da materialidade, mas também acho que tem um esforço aqui, nesse texto, né, nessa montagem aqui, fui mergulhar nos manuais da Embrapa, das 3 plantas, assim, foi um modo que eu encontrei de tentar um pouco fazer uma descrição do que pode ser esse encontro e de que tipo de mundo se possibilita, né, se precipita né, e aí eu acho que a gente precisa entender essa linguagem, precisa de fato entender, trago esse monte de termos técnicos às vezes que é estranho para os antropólogos, mas no fim a forma como a gente consegue trazer o máximo de descrição possível desses corpos vegetais e sair de uma coisa que é chata, eu acho, que é pensar a vegetalidade em si. A gente está falando de um conjunto de seres extremamente diversos, né? O tempo de você pensa de uma grama a uma, a gente está falando de uma diferença de corpos gigantesco, né? De comportamento. Então, assim, eu acho que a ideia um pouco de ir para as materialidades é ir para esses outros campos de linguagem. Acho que eu gosto muito das formulações do Kohn também com relação a isso, né? E eu acho que para a gente realizar isso, uma antropologia que sai, né, tira do centro humano, a gente precisa, no fim, ser versado em botânica, né, ou ser versado em biologia, de uma forma geral. Então, eu acho que o final é isso. E é também uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que vem do Bateson, que é pensar a mente e o pensamento para além desse campo do simbólico, da linguagem que é, né, humana, e pensar que a própria materialidade, esses engajamentos são reflexivos, né, são formas de produzir crítica e de produzir, óbvio que é de produzir mundo, mas é isso, de produzir algo reflexivo. Quando vocês estavam falando aqui de centralidades articuladas, eu não sei se vocês já viram, assim, mas dá um Google aí, tem imagens muito boas, de escavação de raiz de umbuzeiro. Já viu? Isso, o umbu tem várias batatas, né? Eu falei, isso é centralidade articulada, né? Então, assim, isso está um conceito que está no mundo, né? Então, isso eu acho que é uma lição do Bateson, que depois, né, você tem várias versões disso daí, mas eu acho que o final do meu texto também, ele é um pouco isso, assim, ó, falar essas... Porque na hora depois que eu terminei de escrever, eu falei, nossa, eu não tenho o beabá que os antropólogos fazem, né? Que é reportar as falas indígenas, que é aquilo que os indígenas dizem sobre o mundo, né? Não tem cosmologia, não tem nenhuma citação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu fico dizendo, não, talvez eu esteja levando a sério que o pensamento também se expressa, né? O pensamento crítico se expressa no próprio mundo que está sendo constituído aí nesses encontros, né? Então, na forma como os OMP se relacionam com a mandioca, na forma, né, como o Osmar se relaciona com essa batata, né? Ele não fala da forma como, né, eu estou mais assim, quando ele leva a batata, eu fiquei pensando, a batata é o próprio rito, depois eu vi imagens de como a batata foi tratada, ela foi colocada lá no meio dos rituais, então estão rolando vários rituais, ele não fez nenhum ritual, mas a batata era o próprio ritual, né? Então, como que a gente... talvez ele não precisa dizer isso para isso, na verdade, estar acontecendo, a forma como ele está ali se relacionando e produzindo, né?
essas batatas, ainda que não seja uma planta cultivada, né? Uma planta de coleta, mas que remete a ele uma constituição do que é esse aranã. Enfim, sim, é por aí. Posso fazer uma pergunta? Cuni? Posso fazer uma pergunta? Obrigado, Cuni e Aline, pela fala de vocês. Mas queria te falar, você falou, me corrija se eu estiver errado, por favor. Você falou que vocês fazem, quando vocês vão brocar, vocês não queimam, é isso? Para abrir as roças ou não? Ou é um tipo específico de cultivo que... se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, por favor. Porque eu acho que seria legal saber por quê. Por que não queima? E o que acontece, né? Assim, e qual que é o resultado de você fazer, se você brocar sem queimar? O que acontece comparando com um lugar, né, com um tipo de broca que tem a queima envolvida? Obrigado. Muito bem, vou tentar explicar sobre que não existe mais, para a gente poder construir a nossa, para dar a continuação da nossa plantação, não existe mais queimada. A gente agora está trabalhando, toda a família de Awanawá, daqueles grupos de Awanawá, a gente não está mais queimando, a gente está tentando buscar ele num teçado, brocar, derribar de machado. Hoje não é mais só machado, mas tem motosserra também. Derribar e rolar, deixar ele no cantinho, porque aquilo vai servir. Na hora quando ele começar a apodrecer, ele vai dar o quê? Ele vai trazer o alimento, o adubo para nossa planta. Tanto faz como para a planta que a muda de qualquer uma planta, e também para o alimento do alimento. Ele vai trazer muitos alimentos. Então, o que é que eles estão fazendo agora? Esses adubos, o acapaite, areia, tarachapu, que essas madeiras mesmo roladas, feita lá, que está deixada no monte, que ela está apodrecendo, pega aquela também, que é aquela madeira, né, que já estão somente quase a terra, e também pega a paeira, também já, que não existe mais. Então a gente está procurando agora para fazer esses plantios com uma samaúma podre também. E a samaúma, junto com essas terras, ela não vai esperar mais para a terra, que você não deixa que a terra mais queimar. Você plantar, tirar tudo. Não precisa, só precisa ciscador, um teçadinho, para ir dar limpar das crianças, para poder retirar as madeiras cortadas, para fazer a ruma, para dar novamente a continuação da nossa planta. A gente não fez tradicionalmente, por causa que a gente também estava como fosse... Naquela hora existia uma preocupação muito grande dentro dessa família. Quando eu morava na Nova Esperança, o que eu faria? Eu cortava e queimava imediatamente para ver se eu plantava logo, né? Mas depois que eu vi que eu achei uma diferença com o nosso um corpo, com as plantas,
que uma planta, a planta também é como uma pessoa. Quando ela sai do meio da família, ela faz falta à família. Então, com aquela saudade, chorando, gritando, vendo a minha esposa gritando, vendo meus filhos rapazes chorando, se eu chorar será mais pior. Então eu vou trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o teçado e chegamos naquele lugar e começamos a cortar, tiramos ele, não esperamos ele que fosse ao verão. Debaixo daquela forte chuva, vento, tirar aquelas madeiras vivas, sem queimar. E depois trazer e perfurar e para a floresta trazer a semente, vinha à cidade, trazer a semente atrás de semente de laranja, de tangerina, de abacate e o que no mercado a gente dava para encontrar de semente, para levar novamente para reflorestar. E aquela parte que não foi queimada, que são 1.200 metros de terra que foi derribada, quando meu povo foi olhar, ele falou assim: ai, Cuni, por favor, mas por que aconteceu tão de repente? Eu não sei porque foi que aconteceu. Deve ser que algum segredo teve, quase que não, a terra não foi queimada, a terra não foi destruída por fogo. A terra realmente foi uma terra virgem, sem fogo, sem a queimada. E ficou muito diferente com aquelas... vocês só não viram aqui o vídeo dessas plantas por causa que uma situaçãozinha que deu, que não deu esse problema que não deu para vocês. Mas se não fosse, vocês tinham visto uma diferença muito grande sobre a queimada e que não é a terra que não é queimada. Cuni, de onde que veio essa ideia de modificar? Porque tradicionalmente vocês queimavam. Como que surge a ideia de falar, vamos fazer sem queimar? A ideia de não queimar foi através de ter perdido uma filha minha mais velha, de 35 anos, deixando os seus filhos, a sua filha. Eu disse, então, eu acho que da mesma forma que a floresta também pode sentir a falta do quando eu corto e queimo. E as florestas também vão sentir aquelas dores que eu também estou sentindo. Por então eu não vou mais queimar. Eu vou trabalhar nativo. Forte. Firme. E deu certo. E vocês derrubam qualquer época do ano? Agora não precisa esperar a época da seca para derrubar? Não, caso se não te... Mas não, agora mesmo a gente não tem essa necessidade mais. Porque o tamanho de esse 1.200 metros quadrados já dá bem para trabalhar, para plantar sem estar queimado. Dá para plantar o nosso açaí, o nosso patoá, a nossa bacaba, o nosso cacau, o cupuaçu, a laranja, a manga e mais outras coisas pequenas, né? Então a gente achou um jeito como poder dar, que a gente não pudesse também acabar com a nossa floresta, né? Porque até também dentro da floresta existe nossa medicina. As nossas medicinas, quando vai algum visitante, não é só visitante, mas nossos filhos, quando tiver com dor na cabeça, vai lá mais para perto, tira a medicina, faz o trabalho, vai lá
está com a dor na cabeça, não está com problema de vista, vai lá, arranca uma sananga e faz o tratamento do olho de quem está precisando desse tratamento. A sua criança está chorando, vai lá, tira 3, 4 pés de medicina, faz um banho. E quando a gente não estava sabendo disso, a gente derribava e queimava e acabava até com a raiz das medicinas. Então voltamos novamente a Yawanawá de como poder resgatar essa nova o pensamento do Yawapuni, como não queimamos a floresta. Como ele falou, né, a mudança dele teve a ver com a passagem da filha dele, então eles não puderam esperar a época. Foi pragmaticamente por isso, assim. E aí foi onde eles tiveram essa experiência, né? Mas ele tá fazendo mestrado já. Mas faz 2 anos, né, com 2 anos e meio. E não, é bem interessante, assim, porque quando vão visitar ele, sempre falam assim, nossa, como cresceu rápido, né? Porque ele usou muito essa questão desse adubo, que o pai dele usava e outras pessoas também. E falei pra ele, conta pra gente, né, como que foi essa experiência, justamente porque é uma experiência diferente, né? Assim, com certeza eles fazem com a queima, com o assado, e nesse caso eles foram tirando com um instrumento, né, manual mesmo, deixando algumas, né, não sei se tirando outras, né? Deixando. Escolheu algumas plantas, como é que foi você? Sim, dentro dessa terra que não foi queimado, alguma ficou patoa, ficou abacaba, ficou açaí, né? Ficou um monte de planta. Então o nosso povo ficou admirado por causa que o negócio estava mais avançado. Novamente, outras plantas, como abacaxi, me deram informação que o abacaxi está com 1 ano. Eu dei uma risada e disse, o meu não deu nem quando foi com as 3 meses, o meu já foi crescendo bem rápido, o abacaxi. Abacate, quando chegou esse tamanhozinho, tinha abacate que já estava quebrando os galhos de tanta fruta de abacate. Então todo meu povo ficou então, alguma coisa. Tem um segredo que não foi queimado, só isso. Então aí foi assim. Ele comentou assim, né, de outras pessoas também, acho que tem um pouco a ver com a questão da permacultura, assim, as pessoas não conhecem, né, os visitantes chegam e perguntam, né, por que queimar, e aí vão questionando, trazendo ideias, eu acho que aí eles vão vendo se é possível deixar, mas enfim, tem toda a questão da queima que é importante também, pelo próprio Uni, por exemplo, que o Uni, ele desde já do tempo do pai dele, o Uni, ele é colocado nos topos grandes, né, de Sabaúde, porque para ele poder crescer, né, para ele poder se escorar, né, então com certeza tem aí essas importâncias também, mas eles estão fazendo esses experimentos, assim, de deixar algumas pessoas fazendo diferente. Aí, especificamente nessa situação, foi uma questão de necessidade, eles tinham que plantar e não dava para esperar e conseguiram ferramentas e foram indo. Os visitantes ajudaram também e deu muito certo. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Cunini. O que você pensa que o fogo faz na Terra que faz com que fique mais lento o crescimento? O que você acha que o fogo vai fazer na Terra? Sim, o fogo ele ajuda muito bem, mas ele primeiramente, quando você derriba, faz a derribada, e quando você queima, ele acaba, ele queima desde da raiz, da terra, né? Ele queima uma quantidade, ele desce uma quantidade dentro da terra, mais ou menos umas chaves assim de terra, ele vai queimando e ele acaba com raiz.
né? Então aquilo vai tardar muito você poder ter alguma planta naquele lugar. Nós achamos muito espaço assim, depois que a gente não queimou, por causa que a planta imediatamente, a planta nasceu e aquelas ficaram mais felizes, alegres, satisfeitos, por causa que a gente não tinha queimado ela, e a gente não derrubou, né? Então a gente achou que a planta também sentiria feliz quando você não queima, para destruir ela. Mais alguém? Então, mais alguém? Então, a gente encerra a nossa quarta e última mesa. Agradeço novamente a todos vocês que aceitaram o nosso convite. Agradeço em nome da Revista Cadernos de Campo, do Sexta, do Departamento de Antropologia. E é isso. Até breve.